graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou aqui nesse dia de hoje, dia maravilhoso que Deus nos trouxe para trazer uma palavra para você, amém? Para que Deus venha falar ao seu coração. Estou em casa aqui e venho dizer para você que Deus tem uma obra na sua vida e tem uma obra no meio da sua família. Compartilhe esse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, porque a palavra de Deus é muito importante que chegue aos corações dos perdidos, aqueles que estão precisando de uma palavra, estão precisando de uma direção de Deus, amém? Vamos meditar aqui no Evangelho São Marcos, né? Evangelho São Marcos. Vamos meditar aqui no capítulo 16. Capítulo 16. Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Amém? Diz assim o título: A ressurreição. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram, já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um anjo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém lhe disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar em que puseram. A Bíblia vai nos dizer aqui, no Evangelho de São Marcos, vai nos dizer aqui, no Evangelho de São Marcos, vai nos dizer que Jesus, antes do no Evangelho de São Marcos, para a gente recapitular a mensagem para que você possa entender, vai dizer que Jesus é crucificado, levado ao Gólgota, ao Getsêmani, levado à cruz. A Bíblia vai dizer que essas mesmas mulheres estão lá presenciando tudo. Então Jesus é colocado em um madeiro, é pregado os seus pés, é pregado as suas mãos, na sua cabeça uma coroa de espinho, colocam na sua cabeça, levantam a cruz, seu corpo esticado até o máximo na cruz, porque a Bíblia vai nos dizer, o texto vai nos dizer aqui no Evangelho de São Marcos que a cruz não era para Jesus. Então Jesus foi colocado à cruz e a cruz não tinha o seu tamanho. Então, e as suas mãos, o meio das suas mãos são furadas com prego, o meio dos seus pés são furados com prego, a sua cabeça uma coroa de espinho. Então Jesus, colocado diante da cruz, quando a cruz é erguida, a cruz a uma profundidade ou até 20 centímetros do chão. Então a cruz cai, Jesus sente o peso e o seu corpo estremece. Então diz a Bíblia que Jesus é colocado à cruz, então Jesus pede água, ali dá um vinagre. Então a Bíblia diz que Jesus é transpassado por uma espada. Eles tentam querer quebrar os ossos de Jesus, que eles vêm quebrando os ossos daqueles que estão na cruz. Há 3 pessoas acompanhando Jesus na cruz. Os 2 ladrões estão acompanhando Jesus na cruz. Então quebra os ossos do primeiro ladrão da esquerda e o primeiro ladrão da direita. E quando vem Jesus, eles falam: esse aí não. Mas a palavra de Deus que é para se cumprir. Em Isaías diz: nenhum dos seus ossos serão quebrados. Eu quero aqui dar essa introdução para você entender. Então Jesus é levado na cruz. Aí a Bíblia diz assim que quando ele está na cruz, seus ossos não é quebrado, há uma lança ultrapassada sobre ele. Então a Bíblia diz que Jesus olha para o alto e fala: Pai, está consumado. Quando Jesus levanta essa palavra, fala essa palavra, está consumado, diz o texto que o dia vira noite,
o céu e a terra estremece, há trovões e relâmpagos, e aqueles que estão ali embaixo, junto com essas mulheres, eles veem, olham e notam que verdadeiramente aquele que está lá na cruz é o Filho de Deus. Então Jesus é colocado na cruz. A Bíblia diz que então ele morre. Mas vai dizer aqui que essas mesmas mulheres que estão ali ao pé da cruz, elas pegam, voltam para suas casas, mas no outro dia o pensamento delas é ungir Jesus, é ungir aquele que está no sepulcro, é visitar Jesus. Então essas mulheres no sábado vão para casa e no domingo pela manhã, essas mulheres vão até o sepulcro. Só que uma chama a outra e começam a indagar. Mas como nós vamos fazer? Como nós vamos fazer para remover aquela pedra? A indagação delas é remover a pedra. Nós aprendemos algumas coisas aqui com esse texto. Primeira coisa, os discípulos não foram até o sepulcro. Segunda coisa, os discípulos não chegaram até o final com Jesus. E o que eu quero dizer, talvez você que está do outro lado aí, você que está pensando e falando assim, mas eu não sou discípula de Jesus, eu não faço a obra como Jesus, mas eu quero dizer uma coisa. Há uma convicção, há uma fé dentro de você, como houve com essas mulheres. Homens não apareceram no sepulcro, discípulos não apareceram no sepulcro, apareceram essas mulheres, porque elas estavam com fé e sabia que Jesus era o Filho de Deus. Nós temos que ter convicção que Jesus é o Filho de Deus. O texto que nós lemos aqui diz a ressurreição. Vai dizer que essas mulheres começaram a indagar, levando um perfume para ungir o corpo de Jesus. Olha, se nós estudarmos a cultura de Jerusalém, antes de uma pessoa ser morta, ela é ungida primeiro. Ela é ungida com o melhor óleo, com o melhor perfume. Então essas mulheres vão lá também querer ungir Jesus, querer ungir o seu corpo. E elas, indagando entre si mesmas, as três, indagando entre si mesmo, quem ia remover a pedra. E por que eu falo de três, irmãos? Jesus não conta com a multidão. Jesus não conta com aqueles que todos vão ter fé. Olha só, irmãos, se nós formos analisar a Bíblia, e quando eu falo de fé, a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher como Ana tinha uma fé, há 25 anos orava por um filho, clamava por um filho, e ela teve fé e ela ficou grávida e deu um filho por nome Samuel, que foi o profeta de Deus. E por que eu falo fé? Essas mulheres estavam com fé. Essas mulheres, a expectativa delas era ir lá e ungir o corpo de Jesus. Mas como elas diziam, quem irá remover aquela pedra da porta do sepulcro, que é muito grande? E se nós formos falar em pedra, num contexto geral, nós vamos analisar, desde Gênesis e Apocalipse, Deus fala de pedra. A Bíblia vai nos dizer ali que o próprio de Gênesis, Deus fala sobre pedra, e a pedra traz algo sobrenatural para nós. Se nós formos analisar ali em Gênesis, vai dizer que Abraão, Deus fala que vai dar um filho para ele e para Sara. Então Deus dá um filho, o filho nasce, então Deus pega e chama Abraão e fala que é para ele sacrificar o seu próprio filho. Então ele sobe ao monte Moriá, e lá no monte, em cima de uma pedra, ele coloca o seu filho. E quando vai sacrificar, Deus fala: não, Abraão, eis que eu já preparei o cordeiro. Então a pedra ali deu um significado de livramento, que ele colocou em cima do holocausto ali, o holocausto em cima da pedra, em cima, e Deus deu um livramento. E essa foi a pedra ali, o significado da pedra. Se nós analisarmos ali com Josué também, indo ao rio, Josué passando ao rio, Deus manda que ele coloque ali, levante um altar com 12 pedras, significando as 12 tribos de Israel. Se nós formos falar sobre pedra, ali vai dizer ali no livro de Êxodo, aonde está ali Moisés, que ele começa a caminhar com o povo tem sede, e ao povo ter aquela sede, Deus fala: Moisés, fala com a pedra, fala com a rocha, porque a rocha vai verter água, e a água é vertida, uma água boa, e mata a sede daquele povo. Se nós formos ver ali em Samuel, em 1 Samuel, ali nós vamos ver que o próprio Davi, em 1 Samuel, ele está ali e ele é um cuidador de ovelhas. Ele cuidando de ovelhas, ele anda com mais de 5 ou 6 pedras. Então a Bíblia vai dizer que toda tarde Davi
levava as ovelhas para o pasto e trazia as ovelhas de novo, e com as pedras ele chamava as ovelhas pelo nome, e através das pedras eles traziam as ovelhas. Davi usou as mesmas pedras com alforge para derrubar o gigante, e a pedra atingiu a sua fronte, e o gigante foi derrubado. Aí a Bíblia vai nos dizer, aqui mesmo no Novo Testamento, que Jesus fala, que o próprio Deus fala que a pedra angular, a Bíblia vai dizer aqui que a pedra angular é Jesus, mas se nós somos angular, mas essa pedra aqui é como aquela pedra que está lá em João, capítulo 11, que diz assim, que Jesus chegou, Lázaro havia morrido por 4 dias, então Jesus usa os discípulos, e Jesus pede para os discípulos remover a pedra, e os discípulos removem a pedra, e a pedra é removida, e Jesus fala para Lázaro, Lázaro, saia para fora. Mas aqui no contexto aqui é diferente, não é diferente. Com a história de Lázaro, tinha que alguém remover a pedra, alguém deveria remover a pedra para essas mulheres entrar no sepulcro e ver o milagre que o próprio Deus tinha feito, que Jesus tinha ressuscitado. Então o pensamento delas é a pedra. Talvez você esteja do outro lado ali, eu não sei o que a pedra significa para você, eu não sei se a pedra tem sido a pedra de tropeço para você, ou a pedra tem sido a pedra angular, que a pedra é Jesus. Eu não sei qual que é o significado da pedra para você nesse dia de hoje, mas eu quero dizer, Deus é poderoso para arrancar essa pedra do meio do seu caminho. Deus é poderoso para arrancar essa pedra do meio do seu caminho. A Bíblia diz assim que essas mulheres estavam preocupadas com a pedra, mas quando chegaram ao sepulcro, a pedra já tinha sido removida. A pedra da minha e da sua vida é removida todos os dias. A pedra da minha e da sua vida não pode ser um obstáculo. A pedra não pode ser um obstáculo para eu buscar a Deus. A pedra não pode ser um obstáculo para eu orar. A pedra não pode ser um obstáculo para eu jejuar. A pedra não pode ser um obstáculo para Deus fazer um milagre sobre as nossas vidas. E às vezes nós também temos que tirar a pedra que está atrapalhando o nosso ministério. Temos que tirar a pedra que está atrapalhando o nosso casamento. Temos que tirar a pedra que está atrapalhando nós cuidarmos dos nossos filhos. Temos que tirar a pedra que está atrapalhando nós cuidarmos da nossa casa. Qual que é a pedra que está hoje no seu caminho? O texto é bem claro em dizer que havia uma pedra. Elas precisavam remover as pedras, mas não precisou, porque chegou lá, a pedra estava removida. Olha só, elas se alegraram então, porque elas viram a pedra removida. Então elas entraram ao sepulcro. Olha só a revelação que Deus nos dá. Toda vez que a pedra é removida, Deus abre uma porta. Toda vez que a pedra é removida, Deus dá um escape. Toda vez que a pedra é removida, Deus nos dá um dia novo. Deus nos dá uma vitória. Toda vez que a pedra é removida, Deus nos dá discernimento e sabedoria. Toda vez que a pedra é removida, algo sobrenatural de Deus acontece. Toda vez que a pedra é removida, o de repente de Deus vem. Mas nós não sabemos quem vai remover essa pedra. Nós não sabemos se é a fé. Talvez a fé que está dentro de você pode remover essa pedra. Talvez a pedra não é tão grande como foi no sepulcro aqui. Talvez a sua pedra seja uma pedra pequena como a pedra de Lázaro, que os próprios discípulos removeram, e às vezes a pedra que quem tem que remover é você. Às vezes a pedra quem tem que remover da sua vida é você. Às vezes a pedra quem tem que remover sou eu, para que Deus abra uma porta de escape. Vai dizer o texto aqui que eles entraram no sepulcro, porque a pedra já estava removida. Deus tem coisas grandes para você, mas para isso a pedra tem que ser removida. Mas para isso alguém tem que remover a pedra. Jovem, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Em outras traduções ele dizia um anjo, mas aqui é um jovem, e o seu rosto era resplandecente. E diziam para elas, porém lhe disse, não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Olha só, muitos não creem que Jesus morreu e ressuscitou. Muitos não creem na volta de Jesus. O anjo aqui vai dizer, boa para elas. Olha a notícia que o anjo vai dizer
Porque quando elas entraram no sepulcro, elas acharam que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Só que elas se esqueceram que a pedra é muito grande. Homem nenhum poderia, um só homem não poderia empurrar aquela pedra. Deveriam ser vários soldados. Para você que não conhece a palavra, quando Jesus ele morreu e o seu corpo foi colocado no sepulcro, os homens das sinagogas, os políticos que andavam junto com a religião, com a igreja, pediram que pusessem 2 soldados, 2 guardas ali, que ficassem ali de dia e de noite, guardando o corpo de Jesus, para que ninguém o roubasse, para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus. Então ficaram 2 soldados ali atônicos em pé. Só que a Bíblia vai dizer que quando o céu se abre, esses homens caem por terra, eles não aguentam e Jesus ressuscita. Então vai dizer aqui que esse homem aqui, para muitos anjos, para outros está dizendo a palavra aqui jovens, mas esse anjo aqui vai avisar para essas 3 mulheres aqui, vai avisar essas 3 mulheres aqui que Jesus não está mais lá. Olha só a notícia que elas recebem. Olha só a notícia que elas recebem. Talvez você está do outro lado e está recebendo essa notícia agora. Jesus não está mais lá. Jesus não está mais no sepulcro. Jesus não está mais no sepulcro. Todos os líderes evangélicos continuam seus ossos dentro do sepulcro. Mas essas mulheres aqui vão ter uma notícia. Jesus não está mais no sepulcro. Porque Jesus ressuscitou. O anjo vem anunciar para elas que Jesus ressuscitou. Elas ficam impactadas. Elas não estão acreditando no que estão escutando, que Jesus o ressuscitou. Elas ficam atônitas, como você que está do outro lado. Eu quero dizer, Jesus ressuscitou. Jesus não é religião. Jesus é o Filho de Deus que veio morrer por mim e por você. Jesus ressuscitou. E o anjo vai dizer para elas, estão buscando quem? Jesus. O Nazareno puseram. O anjo mostrou, o lugar estava vazio. Se você for hoje lá em Jerusalém, o sepulcro de Jesus está vazio. Os ossos de Davi ainda estão lá. Os ossos de Josué ainda estão lá, os ossos de Samuel estão lá, os ossos de Saul estão lá, os ossos de Abraão estão lá, os ossos de Sara estão lá, os ossos de Pedro, Tiago, Marcos, Lucas, João estão lá, os ossos de Eliseu estão lá. Se você for lá na Terra Santa, os ossos deles estão lá, mas Jesus ressuscitou. Olha só a informação que elas têm, que Jesus ressuscitou. Então elas ficam espantadas e a fé delas começa a florescer dentro delas e saber que Jesus iria voltar, porque é a promessa que ele vos deixou, que nos deixou, que ele ressuscitaria e sentaria ao Pai, à direita do Pai. E em breve voltaria para buscar a igreja, para me buscar, para te buscar, aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E ele disse que Jesus ressuscitou. Essa foi a mensagem que elas receberam. Imagine você logo pela manhã, com uma tristeza dentro do seu coração, e você recebe a mensagem que aquele que você achou que estava morto ainda está vivo. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, eu quero abrir um parênteses sem ferir o texto. Talvez você que está do outro lado está procurando por um parente que está morto. Eu quero dizer para você, tenha fé, porque você pode encontrar ele vivo ainda. Eu não sei qual é a notícia que você recebeu. Elas estavam indo até o sepulcro, tristes, angustiadas, aquebrantadas, porque iam lá ungir o corpo do mestre. De repente recebe a notícia, Jesus ressuscitou. E eu quero dizer para você que é lavado no sangue do Cordeiro, que já foi batizado, você já morreu uma vez. Você, aquelas pessoas que estão agora nesse momento, que já foram, estão mortas e aceitaram Jesus, elas vão primeiro, elas vão ressuscitar. E nós seremos pessoas que morreram, serão ressuscitadas. E nós seremos arrebatados.
aos céus. Olha a notícia que Deus tem para nós hoje. Olha a notícia que o próprio anjo trouxe para essa mulher, que ele ressuscitou. Vocês iam buscar Jesus, mas ele está vivo. E eu quero te dar uma notícia: Jesus tem que estar vivo dentro de mim e dentro de você. Jesus tem que estar vivo dentro de mim e dentro de você. Anderson, mas há muitas lutas, há muitas provas, muitas percas. Fique com a palavra. Leia a palavra. Sabe que Jesus falou para Pedro? Que a palavra nos limpa. A palavra nos traz vida. A palavra nos traz consolo. A palavra nos traz avivamento. Jesus ressuscitou. Nesse vídeo eu quero deixar para você no seu coração. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Nada pode vencer o Jesus que está dentro de nós. Ele ressuscitou. Nessa mensagem eu quero deixar isso. Jesus ressuscitou. E olha só, assim como Jesus pediu para elas avisarem os discípulos, isso é outra mensagem, para se encontrarem com ele lá no mar, para se encontrar com ele lá, que ele tinha ressuscitado, da mesma forma, Jesus vai se encontrar conosco. Jesus vai se encontrar conosco. Ele se encontrará conosco. Jesus ressuscitou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe seu ministério. Que Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Curta esse vídeo. Deus abençoe. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu ministério. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. E não se esqueça. Jesus ressuscitou. Ele vive. Em breve nos buscará.